Agora você vai acompanhar o devocional Gotas de Consolo com Fernando Peniche. Reserve este momento especial para estar na presença de Deus. Fortalecer a sua fé e aquecer a alma com a palavra. Deixe Deus falar ao seu coração. Este é um tempo de intimidade. Só você e Ele para receber a direção, força e paz. Que dia após dia você seja renovado com as gotas de esperança, amor e consolo. O seu devocional começa agora. A palavra que eu tenho para compartilhar com você nessa manhã é: quando Ele te tocar, tudo vai mudar. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 8 e versículo de 2 a 3, que diz assim: Um leproso aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo? Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Hoje eu quero contar para você a história de alguém que foi esquecido pela sociedade, mas foi lembrado por Deus. A Bíblia, ela nos conta histórias grandiosas, histórias de reis, de profetas, de milagres poderosos, de guerras vencidas por Deus. Mas em tempos nós somos surpreendidos com essa história, a história de alguém anônimo, que foi esquecido pela sociedade, mas foi profundamente amado por Jesus. A Bíblia nos conta sobre esse leproso. Não fala o seu nome, não fala o seu status, nem sequer o seu título. Só fala da dor que ele carregava, da exclusão que ele vivia e a fé corajosa e ousada que ele teve para com Cristo. Um leproso naquela época, a lepra era mais do que uma doença na pele. Ela representava vergonha, isolamento e uma condenação social. O leproso, ele era obrigado a viver fora da cidade. Quando ele chegava, a sua presença era anunciada a gritos. Esse leproso, além dele suportar a dor física e emocional, ele era considerado como uma pessoa imunda. Provavelmente esse homem havia perdido o contato com a sua família. Ele tinha perdido, na verdade, tudo: a sua dignidade, a sua liberdade, a sua esperança. Mas havia uma coisa que ele não perdeu, que foi a sua fé. E mesmo sem poder se aproximar de ninguém, esse leproso, ele decidiu quebrar todas as barreiras que havia na vida dele. A barreira social, a barreira religiosa, a barreira emocional, para ir até Jesus. E o que me chama a atenção é que ele não pediu com arrogância, ele não exigiu ser curado, ser limpo. Ele se ajoelhou-se de Jesus, ele adorou a Jesus, ele creu em Jesus e ele disse: Se quiser, Senhor, pode me purificar? Eu entendo que ele não duvidava do poder de Jesus. Ele só precisava saber se Jesus queria. E a resposta foi limpa. Jesus respondeu: Sim, eu quero. Seja curado. Jesus poderia ter apenas falado, mas ele tocou, e ele tocou em quem ninguém mais tocava. Ele não teve nojo, e sim, ele teve compaixão com alguém que era considerado impuro naquela época, que era uma pessoa condenada a viver longe de tudo e de todos, alguém que era um peso morto da sociedade. Talvez você se encontra da mesma forma com aquele homem se encontrou diante de Cristo, machucado por dentro e por fora, carregando marcas que os outros não vê, excluído por erros do passado, por uma crise, por uma dor. Talvez a sua lepra seja a culpa por um pecado antigo, ou uma vergonha de um fracasso,
ou a dor de um abandono, ou um diagnóstico que te abalou, ou a ansiedade que ninguém te entende. E por tudo isso, você talvez acha que não pode mais se aproximar de Deus. Mas essa história prova o contrário. Jesus, ele não se afasta de quem está ferido. Ele não ignora os rejeitados. Ele toca aonde mais dói. E ele transforma o que parecia impossível de mudar. O mesmo Jesus que tocou nesse leproso e mudou a sua vida, é o mesmo Jesus que quer tocar em você agora, porque ele toca aonde ninguém tem coragem de tocar, ele toca aonde os médicos não tocam, ele te cura, ele te transforma, ele te restaura e ele te converte para a glória dele. Fé verdadeira, ela não espera condições perfeitas. Note que ele foi até Jesus mesmo sendo considerado indigno. A adoração verdadeira, ela abre portas aonde a religião pode até fechar, porque aquele leproso, ele se aproximou e ele se prostrou diante de Cristo e ele foi atendido. Jesus toca onde o mundo te abandona. Enquanto os homens recusavam, Jesus foi lá e se aproximou daquele leproso. Não importa a lepra, importa o toque de Cristo. Toda mancha, toda ferida, todo erro, todo trauma desaparece quando Cristo toca. Mas para isso é necessário que você se aproxime de Jesus. A pergunta que eu te faço hoje não é se você é perfeito. A pergunta que eu te faço hoje é: você tem coragem de se aproximar mesmo estando com marcas, com feridas? Porque talvez você esteja se afastando de Deus, da igreja, da fé, até de si mesmo. Mas Ele sempre está perto, mais do que você imagina. E quando você se prostrar e adorar e se aproximar dEle, é aí, neste momento, que Ele vai te tocar. Eu quero orar por você e com você nessa manhã, amém? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, hoje nós nos reunimos diante da Tua presença com um coração sincero, com um coração quebrantado, Pai. Reconhecendo, Pai, que só o Teu toque tem poder para curar as feridas da nossa alma. Assim como aquele leproso da Tua palavra, muitas das vezes nós nos sentimos marcados, rejeitados, feridos e até mesmo indignos, porque nós carregamos dores em silêncio, luta que nós enfrentamos na alma, porque a área das nossas vidas que parece muitas das vezes impossível de ser solucionada. Mas nessas horas, juntos, nós nos prostramos diante de Ti, não porque somos merecedores, mas porque nós cremos que Tu és um Deus que toca aonde ninguém mais toca, aonde ninguém mais tem coragem de tocar. Por isso, Senhor, nós te pedimos, vem com Teu Espírito sobre nós agora. Cura as nossas famílias, restaura, Senhor, a nossa fé. Renova, Senhor, os nossos sonhos e fortaleça-nos nas nossas caminhadas. Nós nos aproximamos diante de Ti, assim como aquele leproso se aproximou, com humildade, com fé e com adoração. E assim como aquele leproso foi curado, nós também cremos que o Senhor pode nos tocar para fim de nós sermos curados. Obrigado, Jesus, pela Tua compaixão. Obrigado, Senhor, por Tu não nos rejeitar. Obrigado, Senhor, porque ainda hoje o Senhor nos toca e nos levanta e nos transforma. Nós te adoramos, Senhor. Reconhecemos, Pai, Tu como nosso Salvador, como o nosso médico dos médicos,
como o nosso Redentor. E junto a Ti nós declaramos que Tu és fiel, que Tu és o Deus que cura, que Tu és o Deus que perdoa e que nos surpreende. Sara as feridas da nossa alma, Pai. Em nome de Jesus, amém.